Talibã e forças paquistanesas trocaram tiros na fronteira com o Afeganistão e o Talibã afirmou ter capturado 3 postos militares paquistaneses. O Afeganistão diz ter matado dezenas de soldados paquistaneses em operações noturnas na fronteira. Esta é agora de longe a maior ameaça terrorista que o Paquistão enfrenta em mais de uma década. A guerra entre Talibã e Paquistão começou. Em poucas horas, o Talibã disse ter matado mais de 58 soldados paquistaneses e tomado quase 25 postos de fronteira. De acordo com o Talibã, isso é uma retaliação contra os ataques aéreos do Paquistão na capital Cabul. O que era uma escaramuça de fronteira agora pode virar guerra total, pois ambos querem se destruir. Potências internacionais estão prestando muita atenção porque milhares de veículos blindados, metralhadoras e estoques de munição fabricados nos Estados Unidos da América foram deixados para trás no Afeganistão em 2021. Agora, essas armas letais são usadas pelo Talibã, enquanto o Paquistão luta com armamentos chineses recém-adquiridos. Outro ponto observado é o Pacto de Defesa Arábia Saudita-Paquistão, assinado recentemente por ambos os países. Pelo acordo, as duas nações garantiram defesa mútua. Um ataque a uma é considerado ataque a ambas. A Arábia Saudita prometeu defender o Paquistão de ameaças externas, como a que ele enfrenta atualmente. Isso pode iniciar outra guerra no Oriente Médio? Hamas e Israel assinaram um cessar-fogo. Tudo isso começou em 11 de outubro. Combatentes do Talibã dispararam pela linha do Rand, surpreendendo milhares de soldados paquistaneses. Áudios vazados sugerem que muitos abandonaram seus postos rapidamente, enquanto outros foram soterrados nos próprios avanços sem chance de revidar. O Afeganistão e o Paquistão dividem uma fronteira de 2.611 quilômetros, chamada Linha do Rand, reconhecida internacionalmente, mas nunca totalmente aceita pelo Afeganistão. Frequentemente, combatentes cruzam essa fronteira, trocam tiros e tudo se acalma depois. Mas desta vez foi diferente. Pouco antes da meia-noite, combatentes do Talibã invadiram o Paquistão em pelo menos 7 regiões diferentes. Estende-se das colinas da província de Helmand, no sul, até as montanhas acidentadas de Kunar e Nangarhar, no leste. Até o momento, o Paquistão não acionou seu pacto com a Arábia Saudita, que tem apenas pedido calma e diálogo, instando ambos os lados a reduzirem tensões. Logo após o ocorrido, Talibã e Paquistão não admitem como o conflito começou, porque, francamente, eles fazem isso há séculos. Só 72 horas antes do confronto, explosões abalaram Cabul, capital do Afeganistão. Testemunhas relataram ataques aéreos paquistaneses repentinos e intensos em vários locais, incluindo a praça Abdul Haq. Províncias como Khost, Jalalabad e Pakita, no Afeganistão, também sofreram ataques semelhantes. Em poucas horas, o governo talibã já culpava o Paquistão por violar a soberania afegã. Agora, de acordo com fontes afegãs, esses ataques aéreos tinham como alvo específico Nur Wali Massoud, um líder de alto escalão do Tehrik-e-Taliban Paquistão. Conhecido como Talibã do Paquistão, Tehrik-e-Taliban Paquistão, o grupo militante extremista atua principalmente no Afeganistão, mas realiza ataques no Paquistão. Após a retirada dos Estados Unidos da América do Afeganistão em 2021 e o retorno do Talibã ao poder, autoridades paquistanesas esperavam em segredo que isso trouxesse estabilidade à fronteira oeste. Alguns acreditam que o Talibã afegão, por laços religiosos, poderia ajudar o Paquistão contra o Tehrik-e-Taliban Paquistão, mas, ao contrário, aconteceu exatamente o oposto. O Talibã paquistanês ficou mais forte, mais ousado e se tornou uma ameaça maior do que nunca. Após 2021, centenas de combatentes do Tehrik-e-Taliban Paquistão, que estavam escondidos ou inativos, retornaram em massa à região tribal do Paquistão. Muitos desses militantes ficaram quase 10 anos no Afeganistão após serem expulsos pelo exército paquistanês em grandes ofensivas militares em 2014. Mas agora a situação é completamente diferente. Na verdade, uma avaliação das Nações Unidas constatou explicitamente que o Tehrik-e-Taliban Paquistão recebeu apoio logístico e operacional substancial das autoridades de fato no Afeganistão. É uma forma diplomática de afirmar que o governo talibã permite e ajuda ativamente o Tehrik-e-Taliban Paquistão. Então, sim,
O Talibã fornecer refúgio seguro para terroristas que atacam o Paquistão se tornou uma grande dor de cabeça para o Paquistão, que, ironicamente, por muito tempo, ofereceu refúgio seguro para terroristas como Osama Bin Laden. E como se isso não fosse irônico o suficiente, o Paquistão também costumava treinar e apoiar o Talibã no passado. E agora esse treinamento está causando dores de cabeça para eles. Em 2022, o governo do Paquistão, liderado por Imran Khan e depois Shahbaz Sharif, tentou negociar desesperadamente com o Tehrik-i-Taliban Paquistão. O Talibã afegão chegou a intervir para mediar durante as negociações realizadas em Cabul, mas essas negociações, no final das contas, não levaram a lugar nenhum. Um cessar-fogo foi acordado no início de 2022, mas foi apenas simbólico e os ataques continuaram. Segundo o Tehrik-i-Taliban Paquistão, o Paquistão não cumpriu promessas como libertar militantes ou retirar tropas das regiões tribais. O Paquistão acusou o Tehrik-i-Taliban Paquistão de usar o cessar-fogo para se reagrupar, se armar e desestabilizar as áreas de fronteira. Combatentes do Tehrik-i-Taliban Paquistão atacaram comboios militares paquistaneses, postos de segurança e civis, bombardeando mercados, mesquitas e pontos de ônibus. Forças paquistanesas lançaram operações agressivas contra eles. Eventualmente, em novembro de 2022, o Tehrik-i-Taliban Paquistão encerrou abruptamente o cessar-fogo e convocou seus militantes a lançarem ataques onde pudessem em todo o Paquistão. Dias depois, um homem-bomba do Tehrik-i-Taliban Paquistão atacou uma patrulha policial em Baluchistão, matando 4 e ferindo 26 policiais. No mês seguinte, homens armados do Tehrik-i-Taliban Paquistão emboscaram e mataram 6 policiais em Lakh-Marat, noroeste do Paquistão. Pouco antes do Ano Novo, outro homem-bomba se explodiu numa mesquita lotada na sede da polícia em Peshawar, matando cerca de 100 pessoas, a maioria policiais. Foi um dos ataques terroristas mais letais no Paquistão em anos, ocorrido em uma das áreas mais protegidas do país, mostrando como os militantes já estavam infiltrados nas redes locais. Ataques tão sofisticados não ocorrem sem apoio local relevante. 2024 foi um dos anos mais mortais no Paquistão em mais de uma década. Ignorando o conflito com a Índia, o Paquistão teve mais de 2.500 baixas em 2024 por violência militante, com soldados, policiais e civis frequentemente alvos de bombardeios, emboscadas e ataques suicidas, principalmente concentrados nas províncias fronteiriças adjacentes ao Afeganistão. Como retaliação, o Paquistão fez ataques aéreos contra combatentes do Tehrik-i-Taliban Paquistão e Talibã no Afeganistão. Um dos primeiros ataques mais polêmicos ocorreu em abril de 2022, apenas 8 meses após o Talibã retomar Cabul. Com base em informações de inteligência de que militantes do Tehrik-i-Taliban Paquistão estavam escondidos no leste do Afeganistão, jatos paquistaneses realizaram bombardeios antes do amanhecer nas províncias de Khost e Kunar. Esses ataques aéreos tinham como objetivo atingir esconderijos de terroristas, mas acabaram dando terrivelmente errado. Bombas destruíram casas em aldeias na fronteira e mataram ao menos 41 civis, principalmente mulheres e crianças. Os ataques causaram indignação geral entre os afegãos. O Talibã, buscando legitimidade internacional, condenou os ataques do Paquistão como violações da soberania do Afeganistão e desrespeito às vidas dos afegãos. Islamabad mostrou pouco remorso. O Ministério paquistanês fez uma declaração exigindo que o Talibã impeça o Tehrik-i-Taliban Paquistão e outros terroristas de usar o Afeganistão para atacar o Paquistão, sem pedir desculpas pelas mortes de civis. Depois disso, tudo piorou. Nos 18 meses seguintes, a violência de retaliação cresceu quase todo mês. Entre o final de 2022 e 2023, ataques aéreos do Paquistão no Afeganistão aumentaram, enquanto afegãos respondiam com tiroteios, emboscadas e atentados quase diários na fronteira. Mas as raízes do ódio entre Paquistão e Talibã são muito mais profundas que ataques aéreos recentes. Para entender o conflito atual, é preciso voltar a 2001, quando os Estados Unidos da América invadiram o Afeganistão após o 11 de setembro, com o objetivo de desmantelar a Al-Qaeda e remover o regime talibã que havia abrigado Osama Bin Laden. Nos anos 1990, o Paquistão apoiou fortemente o Talibã, não por concordar com sua ideologia extremista, mas por considerá-lo estratégico. O Talibã no poder no Afeganistão dava ao Paquistão grande influência, mas o 11 de setembro mudou esse cenário. De repente, sob intensa pressão dos Estados Unidos, o Paquistão foi forçado a fazer uma escolha e, previsivelmente, Islamabad mudou de lado da noite para o dia. O Paquistão deixou o Talibã, abriu rotas da OTAN
permitiu ataques de drones dos Estados Unidos da América contra militantes e forneceu informações aos americanos. Quase de um dia para o outro, o Paquistão deixou de ser aliado do Talibã para ajudá-los a caçar. Essa traição teve consequências, não do Talibã ou Afeganistão, mas dos próprios paquistaneses. Para muitos em comunidades tribais e conservadoras do Paquistão, a cooperação do governo com os Estados Unidos da América foi vista como traição aos irmãos muçulmanos. O sentimento anti-americano cresceu. Ideias radicais se espalharam e grupos militantes se multiplicaram, explorando a raiva contra o governo paquistanês. Entre os novos grupos, o Tehrik-i-Taliban Paquistão, Tehrik-i-Taliban Paquistã, logo se destacou como o mais perigoso. Formado no final de 2007, o Tehrik-i-Taliban Paquistã declarou guerra ao governo e às forças armadas do Paquistão, acusando-os de se aliarem aos americanos e de trair os interesses islâmicos. Baseado nas áreas tribais do Paquistão, especialmente o Waziristão do Norte e Sul, o Tehrik-i-Taliban Paquistã recrutou rapidamente milhares de jovens revoltados com a suposta traição do governo. Entre 2008 e 2014, o Paquistão viveu um dos períodos mais sombrios de sua história. O Tehrik-i-Taliban Paquistã realizou campanhas de terror, atacando escolas, mercados, mesquitas e instalações militares em todo o país. Em dezembro de 2014, combatentes do Tehrik-i-Taliban Paquistã invadiram uma escola do exército em Peshawar e mataram mais de 140 alunos e professores. O evento levou o Paquistão a iniciar a Operação Zab-e-Azab, grande ofensiva militar para destruir fortalezas do Tehrik-i-Taliban Paquistã na fronteira com o Afeganistão. Apesar do sucesso em desmantelar redes militantes e eliminar centenas de combatentes, muitos insurgentes do Tehrik-i-Taliban Paquistã apenas fugiram para o Afeganistão. Lá encontraram refúgio em áreas remotas e montanhosas, frequentemente protegidos por facções afegãs do Talibã. Quando o Talibã retomou o poder em Cabul em agosto de 2021, tudo mudou. A liderança do Talibã não esqueceu as ações do Paquistão após 11 de setembro. Então, como uma forma de retaliação, eles recorreram a uma antiga disputa territorial conhecida como Linha do Rand, uma fronteira da era colonial traçada pelos britânicos no século XIX, uma fronteira jamais reconhecida oficialmente pelo Afeganistão e pelo Talibã. Por anos, a questão da fronteira ficou esquecida por outros conflitos regionais. O Talibã precisava de um motivo para aumentar a hostilidade contra o Paquistão, e a linha do Rand forneceu isso. Além disso, em meados da década de 2010, o Paquistão cercou toda a fronteira para restringir o movimento, reabrindo antigas feridas publicamente. Para o Talibã, essa cerca era um insulto, uma cicatriz física, dividindo de forma ilegítima as terras tribais pashtuns. Logo após retomar o poder em 2021, o Talibã passou a confrontar tropas paquistanesas que instalavam a cerca. Derrubaram trechos e apreenderam rolos de arame farpado, desafiando a autoridade do Paquistão. Às vezes, as tensões levaram a confrontos diretos, com trocas de tiros de artilharia e morteiros. Para os militares paquistaneses, que veem a linha do Rand como fronteira internacional, o desafio do Talibã virou grande ameaça à segurança. Agora, avançando para 2025, tanto o Paquistão quanto o Afeganistão estão posicionando milhares e milhares de tropas ao longo desta mesma linha do Rand, reforçando posições e se preparando para uma escalada ainda maior. O primeiro-ministro do Paquistão condenou e advertiu o Talibã várias vezes. O Talibã sabe que no Paquistão, quem manda não são primeiros-ministros ou políticos. Quem detém é o exército. Poucos meses antes, em junho de 2025, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, fez um gesto extraordinário que mostrou a dominância do exército paquistanês. Trump se reuniu sozinho com o general Munir na Casa Branca, marcando a primeira vez que um presidente dos Estados Unidos da América encontrou o chefe do exército paquistanês sem líderes civis do Paquistão. Algo que é praticamente inédito na diplomacia. Seja em economia, acordos comerciais ou ameaças como o Talibã, o exército paquistanês sempre está no comando. O exército do Paquistão, envergonhado e frustrado após anos de perdas contra o Tehrik-i-Taliban Paquistã, sente cada vez mais necessidade de controlar a situação. Por isso, em 9 de outubro, às 21h50, o Paquistão realizou um ataque aéreo direcionado em Cabul, mirando diretamente em Nur Wali Massoud, o notório líder do Tehrik-i-Taliban Paquistã,
A inteligência paquistanesa acredita que teve uma chance única de eliminar Massoud enquanto ele viajava de carro em Cabul. Ainda não se sabe exatamente o que ocorreu depois. Fontes afegãs e jornalistas dizem que o ataque foi preciso e letal, podendo ter matado Massoud e outros comandantes do Tehrik-i-Taliban Paquistão. O Tehrik-i-Taliban Paquistão negou a morte de Massoud e divulgou um áudio para provar que ele sobreviveu. Em poucas horas, o Ministério da Defesa do Talibã acusou oficialmente o Paquistão de realizar o ataque aéreo, preparando o terreno para um contra-ataque. Foi exatamente o que vimos. O ataque de 11 de outubro foi a retaliação direta deles. Sob comando do porta-voz do Ministério da Defesa do Talibã, que já havia interrompido a construção da cerca na fronteira, o grupo decidiu enviar ao Paquistão uma mensagem clara: força, ainda que tardia. Na noite do dia 11, unidades do Talibã abriram fogo contra postos de fronteira paquistaneses em pelo menos 7 lugares diferentes. No início, o Paquistão ficou em silêncio sobre as perdas, mas, após relatos do Talibã sobre dezenas de baixas, Islamabad reagiu rapidamente. Não buscam vencer a luta, mas controlar a narrativa nas redes. Nem o Talibã divulgou suas baixas até agora. Está claro que ambos os lados sofreram grandes perdas, principalmente pela surpresa do Talibã. Apesar da retórica, o Talibã afegão não tem como enfrentar o exército bem equipado do Paquistão em uma guerra convencional e prolongada. O Paquistão entende que pressionar demais o Talibã pode acabar com a cooperação e desestabilizar ainda mais sua fronteira oeste. No fundo, o conflito, o abrigo dado pelo Talibã aos militantes do Tehrik-i-Taliban Paquistão, os ataques aéreos transfronteiriços do Paquistão e a disputa histórica sobre a linha do Rand continuam sem solução e altamente explosivos. Isso indica que qualquer desescalada agora seria só temporária, uma pausa, não uma paz real. Se esse conflito vai se transformar em uma guerra total, em breve, ainda é incerto. Mas uma coisa que sabemos com certeza é que a China tem a perder, não importa o que aconteça a seguir. O Paquistão é há tempos o principal aliado regional da China, unido por parcerias estratégicas, apoio diplomático e bilhões em investimentos econômicos. Mas para a China, o Talibã também é um potencial aliado futuro. O Afeganistão possui grandes reservas de minerais valiosos, como lítio, cobre e terras raras. São justamente os materiais que a China precisa para produzir smartphones, carros elétricos e tecnologia que exporta. Desde a retomada de Cabul pelo Talibã, a China tem fortalecido laços com eles, oferecendo ajuda financeira, investimentos e apoio diplomático. A China, em troca, quer garantias de segurança e acesso aos minerais do Afeganistão. Empresas chinesas, com apoio governamental, já exploram negócios no Afeganistão para garantir controle de recursos. Esses recursos são fundamentais para o futuro econômico da China e para sua rivalidade tecnológica com os Estados Unidos. Isso deixa a China presa entre duas amizades desconfortáveis. Se Pequim apoiar o Paquistão, pode prejudicar sua relação com o Talibã e perder acesso aos recursos do Afeganistão. Por outro lado, se a China apoiar abertamente o Talibã, isso significaria trair o Paquistão, um aliado de confiança onde a China investiu dezenas de bilhões de dólares. Para a China, é um típico caso de perde-perde. E eles sabem.